Salve peixeiros com orgulho, bem-vindos a mais um vídeo do canal SFC Raiz. Agradeço como sempre de coração os fiéis membros deste canal. Se está vendo pela primeira vez, dê essa força também, acione o botão de inscrito para os futuros vídeos de análise ou vlogs próximos, ok? Geralmente eu faço uma crônica pós-jogo ou vlogs, mas diante da notícia urgente que aconteceu hoje, eu resolvi fazer uma exceção, dada aí a demissão consumada do treinador Fábio Carille, que não mais faz parte do quadro do Santos Futebol Clube. Uma decisão em conjunto, uma videoconferência realizada entre o comitê gestor e o executivo de futebol Edu Dracena e sua comitiva. Um fato que agora dá para se dizer, já era questão de tempo, muitos já devem suspeitar, que acompanha os batidores do Santos, a relação do Fábio Carille, em especial com os membros do comitê gestor, a diretoria, e não necessariamente em relação com os jogadores, que, de certo modo, pelo que se apura, não concordaram muito com essa decisão, ou pelo menos não corroboraram com essa demissão do Fábio Carille, que parece que em comum acordo entre ele e a sua própria comissão técnica, logo já no intervalo da partida diante do Mirassol, parece que já tinha sido decidida já a não permanência dele no comando do Santos, e também porque, de fato, esse que Fábio Carille também já estava com a paciência já esgotada, pelo que se apura também. Então, houve um comum acordo para que ambas as partes tenham aí chegado a essa decisão. O que eu vou dizer a respeito disso é que somente a demissão do Fábio Carille não vai resolver os problemas do Santos, que a relação deve ter sido desgastada, principalmente nessa pré-temporada, a qual até declarações que vão pipocar nas redes sociais, quando o Andrés Vieira cravava o Fábio Carille como o treinador da gestão dele, até o seu vínculo em 2023, o final da gestão dele, mas futebol é sempre assim, a verdade de hoje pode ser mentira de amanhã e vice-versa, e a maré mudou da água para o vinho nesse início de ano, com os reforços que não vieram, por indicações que Carille pediu e jogadores que ele já cravava como certos, como, por exemplo, acho que na constrangedora coletiva de imprensa, logo depois da vitória diante do Corinthians, que ele já dava como certa a aquisição do Luan Maluquinho, que já tinha vindo para o Santos fazer exames e que depois consumou-se o contrário. Depois a diretoria alegou que era um preço muito alto a ser pago diante do tempo que ele poderia se recuperar fisicamente, e aí o Maluquinho acabou seguindo sua vida aí como novo jogador do Goiás. E outros reforços que eram especulações, o Richard, falou-se no próprio Luan Maluquinho, e outros jogadores, o Pablo, por exemplo, que davam como certos mas acabaram seguindo outros rumos, e não fosse o Santos. E o cara, ele ficou nesse problema de poder recompor sua equipe, que agora a diretoria julga, um dos pretextos pela demissão dele, é que a equipe do Santos hoje se encontra numa posição, tem um elenco um pouco mais qualificado do que foi do ano passado. Pelo que está pelo menos em alguns jornais, alguns setoristas que acompanham aí o Santos. Essa é uma das razões. O desempenho no Campeonato Paulista que foi um fator determinante. Alguns jogos que pode-se dizer sim, uma queda de produção logo depois que o Santos abriu o marcador, partidas como São Bernardo, Guarani, Santo André, e agora diante do Mirassol, diante de uma escalação que ele próprio admitiu foi errada, no afã dele poder arriscar ou pelo menos acertar o padrão de jogo que ele estava tentando desenvolver no time do Santos, aliado também às condições físicas dele, na qual depois, na coletiva de imprensa que ele deu, fazendo mais rata aqui no vídeo anterior, que eu esperei fazer o vídeo do pós-jogo contra o Mirassol para poder analisar também a coletiva de imprensa dele. Eu acho, acreditando que assim, não tinha sido divulgado pelo site oficial do clube, depois que eu olhei, na qual tentou conciliar também o fator físico. Ele citou muito também jogadores que estavam aí há 6 jogos aí jogando e que podiam sofrer desgaste físico,
diante dessa maratona de jogos, intervalos que vai poder de 2 ou 3 jogos entre o Campeonato Paulista e agora a estreia da Copa do Brasil, diante do Salgueiro, que vai acontecer agora na próxima semana, posterior ao clássico contra o São Paulo na Vila Belmiro. Esses são alguns fatores que o Carille estava assim, conciliando, tentando conciliar diante dessa equipe, que a diretoria julga como sendo um pouco mais qualificada que no ano passado. Não sou eu que eu digo, mas a diretoria que disse. Publicado, já publicado, tá? Que possivelmente teria justificado a demissão dele. Aí vai da opinião de vocês. A minha, eu discordo completamente. Então, aliado a esses fatores, também pesou, também deve ter pesado a atitude do Carille em tentar intermediar algumas transações, ou pelo menos analisar alguns atletas que ele via na pré-temporada e que estavam chamando a atenção dele no treinamento. Foi o caso do Daniel Guedes, talvez esse talvez tenha sido aí o grande calcanhar de Aquiles na relação entre ele e a diretoria, que houve algum desencontro, vamos dizer uma roda de colisão, mas um desencontro entre ele e o executivo Edu Dracena, na qual ele, Carille, foi diretamente conversar com membros do comitê gestor para que se resolvesse a situação do Daniel Guedes. Sendo que o Edu Dracena ficou descontente com isso, quando soube que, na versão dele, tinha que ter passado por ele primeiro. Aí talvez tenha sido um desgaste da relação com os dois, que já tinha um certo desencontro por causa dos reforços que não vieram, que ele pediu, caso do Luan, e também jogadores que ele pedia que fosse avaliado e por questões de contratuais, de interesse do comitê gestor e não querer renovar com o Guedes. Inclusive o empresário dele, houve uma revelação de um dos empresários, uma entrevista dada no canal, vou dar os créditos aqui, o canal do Santos, do Aldo Neto, que já tinha dado como certo pelo menos uma proposta de redução salarial do Guedes, que ele aceitou, mas que depois as conversas não se desenvolveram pelo lado da diretoria. Isso na versão do empresário do Guedes. Ou seja, algo que eu já falava desde cedo, a diretoria não estava interessada em renovar com ele, um atleta que o Carille analisou, que tinha sim o interesse dele para podia ser útil nas opções, na quando só temos o Maxson, um cara apenas na lateral direita. Se ele se lesionar, quem poderia ser um substituto? Sandro Perpétuo, por exemplo, ainda está até rumores de que ele não pode até renovar. Então estamos apenas com um único lateral de ofício. Então foi por isso que o Carille, diante da morosidade, né, do Santos repor peças, ele acabou, digamos aí, tomando essa atitude que teria aí desgastado um pouco a relação entre ele e o Edu Dracena. Fora isso, também o padrão de jogo. Muito descontente, porque quando o Santos abriu o marcador, caía de produção completamente, dando terreno demais para o adversário, e realmente se concluía nos empates com o Guarani, com o São Bernardo, e não dava para entender, por exemplo, que uma equipe que entrava depois, com o seu placar a seu favor, não conseguia administrar o resultado, com uma equipe jogando sempre atrás na linha da bola, um problema crônico desse meio do campo, que o Carille estava tentando consertar e não conseguiu, né, com cada formação diferente, insistindo, talvez aí sim, a minha grande crítica com o Carille é insistir permanentemente no Camacho, jogando como quase um primeiro volante, numa linha com os Vinícius Zanocelo, que depois, quando se viu na partida deste do Guarani, muita gente questionou que ele não aguentava os 90 minutos. E o Vinícius Zanocelo, que outro atleta que na flor da idade dos seus 20 e poucos anos não consegue dar o seu ritmo, então um ritmo constante nos 90 minutos. É inexplicável um atleta jovem não poder, por exemplo, acompanhar depois um atleta de 30 e poucos anos já no fim da carreira, como o Neto Berola, no gol de empate do Ituano na partida anterior dessa do Mirassol. Foi aí que o Carille, conciliando isso, tentou talvez, né, poder ter algumas mudanças para ver a formação ideal no meio do campo. Ele tentou agora contra o Mirassol, Vinícius Balieiro e o Felipe Jônio, que não deu certo. Depois, no intervalo, aí sim ele colocou o Sandri, que ainda
ainda não está muito 100% fisicamente, aí dá para se compreender o porquê ainda ele não ter entrado jogando, e com o Camacho. A equipe deu uma melhora na produção, conseguiu recuperar e pelo menos diminuir a vantagem, podia ter condições de ter empatado, mas infelizmente isso não aconteceu. Uma prova de que o vestiário não foi o problema, que se fosse o contrário, o segundo tempo não teria sido da maneira como foi, com a equipe totalmente diferente, totalmente com raiva de poder partir para cima e poder recuperar o resultado. Prova de que os jogadores estavam fechados com ele. O problema não era o vestiário, o problema foi sim esse desencontro que ocorreu entre ele, a diretoria, e o entender da nossa gestão que ele poderia ter agora um padrão de jogo melhor diante dessa equipe que, mais uma vez eu digo, eles julgam ser um pouco mais qualificado do que foi do ano passado. Então, essa foi o pretexto que a diretoria tomou. Na minha opinião, foi um erro. Mas eu vou torcer para que eu esteja errado. Vou torcer para que a diretoria tenha agora um nome, algum nome certo, antes mesmo da demissão dele, que realmente tem algum padrão de jogo que não se viu, por exemplo, quando na substituição do Cuca pelo Ariel Holan, que veio, né, já com a cara e a coragem, até assim, dá para se admirar a humildade que ele teve nas condições que falaram para ele, testar garotos, talvez tenham falado para ele que podia usar a base, mas acabou dando tudo errado, uma tragicomédia que quase nos custou até uma permanência numa Série A1 de estadual. E não foi somente a responsabilidade dele, e em algumas circunstâncias, alguns boatos de que teriam vandalizado a hospedagem do hotel dele, que influíram na demissão, que até hoje não foi comprovado, que na verdade foi mesmo a falta de planejamento dessa diretoria, que depois apostou em Fernando Diniz, um cara, o grande queridinho na grande parte da nossa torcida em redes sociais por alguns anos atrás. O que se viu foi algo que eu vou, para quem me acompanha nos meus vídeos, que se concluiu que ele não era um profissional de fato de direito, sequer algum treinador que se possa dizer de treinador de futebol, como foi depois do seu sucessor Fábio Carilli, que teve uma postura completamente diferente. Aí sim, um rapaz que, pese todas as críticas que tem a ele, pode dizer que tem um esquema retranqueiro, ou ainda possui essa pecha de retranqueiro, de algo que ele ainda, na minha humilde opinião, ele não teve condições ainda de se desvincular, não teve material propício para isso, pelo menos quando ele esteve no Santos. Ele veio para estancar, né, um vazamento num barco que estava prestes a afundar. Foi para isso que trouxeram também, para evitar que o Santos fosse rebaixado. Uma coisa emergencial. E nesse objetivo ele foi feliz. Agora, para dar esse passo a mais na coletiva de imprensa que ele deu no início do ano, mais uma vez eu entendo que a diretoria não criou condições para isso e acabou, no episódio, na minha opinião, no episódio do Daniel Guedes, começou a fazer a fritura do Carilli. Ainda não temos condições de dizer que temos uma equipe, né, capaz de proporcionar um trabalho, né, desenvolvido para qualquer treinador que seja. Vamos agora pipocar nomes, vamos dizer agora que o sonho de consumo da nossa torcida, que almeja um treinador estrangeiro, é um novo São Paulo da vida. Estão falando já num BKC. Alguns mais saudosistas dizem que o Dorival Júnior deve voltar, ou Vanderlei Luxemburgo, ou o Cuca, seja lá quem for. Hoje, na minha humilde opinião, o Santos hoje é uma máquina de moer reputações diante dessa equipe ainda limitada, com falta de padrão de jogo, não em função do treinador, mas em função do material humano. E mais uma vez, as atitudes desconexas do comitê gestor, da pessoa do presidente Andrés Coelho, que eu falo uma coisa e diz outra. Né? Eu, pelo menos, falo uma coisa e acaba agindo outra. Primeiro, ele disse que o Carilli era o seu treinador de gestão. Agora, diante das circunstâncias, vai ser mais uma vez outro treinador. 5 treinadores em menos de 3 meses.
Tirando a exceção do Cuca, que depois da final da Libertadores queria sair. Mas Ariel Holan, Fernando Diniz e agora Fábio Carille está na conta dessa administração. Então, botar apenas na conta do treinador, hoje, não dá para se dizer realmente que é a grande solução, né, a grande problema, né, que vão resolver os grandes problemas do Santos agora. Tomara que o próximo nome que a diretoria escolher, né, prove que, por exemplo, eu esteja errado com relação ao planejamento que a diretoria faz dentro dessa temporada aí de 2022. Oremos. Mas você concorda ou discorda? Deixa mais uma vez sua opinião, sugestões e críticas nas seções de comentários para fortalecer esse canal, beleza? Santos sempre Santos, valeu e até a próxima!